Então, bom dia a todos. Começar por agradecer à Confederação do Comércio e Serviços de Portugal, a CCP, por ter respondido afirmativamente logo ao nosso convite para estarem aqui nesta audição no âmbito do grupo de trabalho sobre as alterações à legislação laboral no âmbito da Agenda para o Trabalho Digno. Portanto, na pessoa do Sr. Vice-Presidente da Direção, Dr. Afonso Carvalho, do consultor jurídico, Professor Dr. Alberto Sá e Melo, e da Dra. Ana Vieira, Secretária-Geral, agradecer essa resposta afirmativa. Dizer que para uma intervenção inicial terão 10 minutos, depois passaremos aos grupos parlamentares que terão até 5 minutos para uma intervenção, onde irão certamente colocar algumas questões, e depois, apelando ao vosso poder de síntese, 10 minutos para concluirmos então esta audição. E, portanto, desde já passaria a palavra, não sei quem é, Doutora Ana Vieira. Faça favor. Obrigado, bom dia. Obrigado também por esta oportunidade. Portanto, eu farei uma intervenção muito rápida, passarei ao Vice-Presidente da CCP e Presidente da APESP, que falará sobre trabalho temporário, depois ao Professor Alberto Sá e Melo para as restantes questões. E, portanto, eu, em termos genéricos, gostaria de dizer, antes de mais, tivemos a oportunidade de enviar os pareceres relativos às iniciativas do Bloco de Esquerda, do PAN e do LIVRE, e, portanto, estamos disponíveis para algumas questões que nos queiram colocar sobre isso e centrar-nos-íamos na questão da agenda do trabalho digno. Vou-me abster de fazer o contexto da discussão deste tema na concertação social, porque foi público e notória a desconsideração com que, de alguma forma, os parceiros sociais foram tratados pelo Governo numa sede que é, por excelência, uma sede de discussão desta matéria. Vou-me também, de alguma forma, abster de fazer o que é o contexto económico presente, de uma crise que será seguramente muito marcante, e dizer-lhes que esta matéria nos preocupa, e preocupa-nos, antes de mais, porque o conjunto de soluções que são propostas são altamente penalizadoras de alguma flexibilidade para as empresas e principalmente porque misturam um conjunto de conceitos e realidades que vão ser altamente potenciadoras de conflitualidade laboral. E, portanto, esse é logo, independentemente de cada situação concreta, o grande óbice que nós vimos nesta iniciativa. Depois, não entendemos um conjunto de limitações que são impostas às empresas, nomeadamente a proibição de recurso à terceirização de serviços. Não percebemos as restrições que são colocadas à contratação a termo e ao trabalho temporário e temos muita dificuldade em perceber o que se pretende efetivamente com as alterações introduzidas em matéria de negociação coletiva, outra área que traz grande inovação, toda ela bastante duvidosa do ponto de vista da sua concretização. Consideramos também excessiva a legislação relativa às plataformas e, principalmente, não percebemos porque é que não se espera pela legislação que está em preparação na União Europeia, porque teríamos tudo a ganhar com uma legislação uniforme. Consideramos, relativamente às plataformas, que se tem que dar algum tempo para as empresas se prepararem e, portanto, consideramos que era importante termos aqui um período transitório não inferior a 6 meses para que elas se possam adaptar. Em síntese, consideramos que muitos dos problemas que se pretendem resolver com estas alterações legislativas seriam resolúveis com uma fiscalização eficaz, se a ACT e as restantes inspeções cumprissem o seu papel, em vez de estarmos aqui a optar por soluções legislativas que são muito duvidosas e a prática, a doutrina e futuramente depois a jurisprudência encarregar-se-ão de nos dar razão. Mas passaria agora a palavra ao Dr. Afonso Carvalho para falar um pouco sobre o tema. Bem, muito bom dia. Muito rapidamente, e no seguimento do que a doutora Ana Vieira acabou de partilhar, a APESP-RH criou um documento intitulado M7 e congratulamos-nos que algumas dessas medidas já estejam previstas na Agenda do Trabalho Digno. De qualquer forma, há duas medidas que nós consideramos totalmente inaceitáveis e que vão completamente contra as necessidades das empresas e inclusivamente dos trabalhadores e face ao contexto económico que temos e que teremos pela frente, mais tenderão a agravar a situação tanto de trabalhadores, acreditamos nós, como de empresas.
Nomeadamente, acreditamos que a Agenda do Trabalho Digno que está a promover é uma aproximação gritante entre a contratação a termo e trabalho temporário. Não percebemos essa aproximação, uma vez que são ambos bem regulados e existem para as respectivas necessidades. E a segunda, e mais crítica ainda, é a introdução de um requisito ou de uma percentagem que ainda não foi clarificada relativamente ao número de trabalhadores que terão que ter um vínculo de efetivos, se posso chamar assim, dentro dos quadros das empresas de trabalho temporário. Ainda não percebemos que requisito é este, que percentagem é esta, se é somente para os quadros diretos das empresas de trabalho temporário, e se assim for, clarifico desde já que a maioria das empresas tem no seu quadro a maioria das pessoas efetivas. Se estamos a falar dos trabalhadores que as empresas cedem a outras empresas, achamos que é uma medida completamente contra a natura, quando nós dependemos do negócio dessas empresas, estar a efetivar pessoas não faz sentido. Não faz sentido, é completamente contra a essência do trabalho temporário, e daí criticarmos vivamente essa introdução ou esse requisito ou essa percentagem que, mais uma vez, ainda não foi clarificada. E do lado do trabalho temporário, é isto. Obrigado. Muito obrigado, bom dia. Cumprimentar primeiro o Sr. Presidente, os seus deputados, alguns dos quais tenho o gosto de já conhecer de sessões anteriores. Sobre o projeto de lei, o importante a dizer já foi dito. Mas sobre os projetos de lei, que são 13 projetos e uma proposta de lei, queríamos começar realmente pela proposta de lei do Governo, a 1515, sobre a regulação da Agenda de Trabalho Digno. Ela tem duas peças essenciais. Em primeiro lugar, avalia mal o tecido empresarial, persistindo no erro de julgar que contratos como os contratos a termo, os contratos de trabalho temporário, têm sido celebrados generalizadamente em violação das regras que dizem uma coisa simples, é que o trabalho temporário e o trabalho a termo visa apenas satisfazer necessidades temporárias de trabalho das empresas pelo termo em que seja estritamente necessário satisfazer essas necessidades. E toda a lei é feita, no que estas matérias respeita, no pressuposto de que isto não é respeitado. Ora, considerando os trabalhos, há muito trabalho temporário ilícito, há muita contratação a termo ilícita, mas os contratos de trabalho temporários lícitos e os contratos a termo lícitos, que são aqueles que nós aqui representamos, não violam este princípio de que o trabalho a termo, o trabalho de curta duração, é só para satisfazer necessidades temporárias de trabalho. Ora, este pressuposto, esta pecha que enferma a proposta de lei, manifesta-se depois no articulado. O segundo aspecto em que o pressuposto da proposta de lei está errado é aquele que diz respeito a algo que começa a desenhar-se como tendência. Cada vez mais se tenta arrastar para a regulação de trabalho situações que são de prestação de serviços. Num dos projetos de lei que li recentemente, o único critério para que uma prestação de serviços fosse presumida contrato de trabalho era o facto do prestador de serviços estar a prestar atividade no local do beneficiário da prestação. Bom, eu vou ter cuidado. Quando contratar um canalizador para ir à minha casa fazer uma reparação, não vai aparecer um inspetor de trabalho que me diga, olha, ele está a trabalhar em sua casa, portanto é seu trabalhador subordinado, e eu transformo-me em feliz empregador de um canalizador em tempo inteiro, que não é realmente uma coisa que precise. Ora, a proposta de lei está muito eivada disto. Está muito eivada de chamar para a regulação do trabalho subordinado situações que não são de trabalho subordinado. E falo em nome de um conceito que é completamente vago, que é o conceito de dependência económica. Diz, haverá trabalho subordinado quando o prestador de serviços estiver em dependência económica. Mas o que é a dependência económica? Se eu trabalhar para várias pessoas, depende economicamente de qual? A partir de que momento é que eu dependo economicamente de uma pessoa determinada, de um prestador? É só quando ele é o único beneficiário da minha prestação, mas há muitos prestadores de serviços que têm um só cliente e isso não faz dele, por essa razão, trabalhadores subordinados. Portanto, a proposta de lei tem estas duas peças. Passando a aspectos concretos. Outra das tendências da proposta de lei, que é secundada por um dos projetos de lei, salvo erro, do Bloco de Esquerda,
é a questão do alargamento do princípio do tratamento mais favorável. Em rigor, em poucas palavras, significa isto que as normas legais só podem ser afastadas por contratação coletiva ou contratação individual quando estas disponham em sentido mais favorável ao trabalhador. Isto vigorou durante muitos anos e tinha desde logo um problema. O primeiro problema é que ninguém sabia exatamente o que é que consistia corretamente, se isto era realmente mais favorável ao trabalhador ou não era. Portanto, o que é que significava isso realmente? E, por outro lado, tinha um problema de fundo que é contraditório com o propósito que o Governo diz ter. O Governo diz querer dinamizar a contratação coletiva. O Bloco de Esquerda, no seu projeto, diz querer dinamizar a contratação coletiva. E depois diz contratação coletiva tudo bem, desde que seja neste sentido. E, portanto, limita o sentido em que a regulação pode acontecer. Isto é uma contradição e não nos parece que favoreça a contratação coletiva como pretendemos. Depois, a tal questão da dependência económica como critério de determinação da prestação de serviços e, portanto, consideramos que é errado continuar a chamar, há uma tendência geral, é algo que se vê ao longe como fumo, a tendência para chamar para a regulação do trabalho subordinado a prestação de serviços. Eu percebo a razão, nós percebemos a razão. Houve, com a rigidez grande que teve a legislação laboral, caminharam cada vez mais pessoas para para maneiras informais de contratação. E entre essas maneiras informais de contratação estão os célebres recibos verdes. Mas esses são ilícitos. A lei do trabalho já contém mecanismos, nomeadamente presunções de contrato de trabalho, que combatem esse tipo de situações. Não é necessário agora vir dizer que há contrato de trabalho sempre que haja dependência económica, sob pena de podermos cair no absurdo daquela situação que eu narrei com o canalizador. E, portanto, esta tendência, que é uma tendência que perpassa por toda a proposta de lei, é uma tendência a combater. Depois, outro aspecto importante ainda na especialidade. Isto é completamente, já foi aqui referido, creio eu, pela CIP, eu assisti à conferência deles e é uma coisa que eu não entendo. Eu duvido até da legalidade disto que aqui está. Pretende excluir o período experimental por tempo quando o trabalhador tenha prestado trabalho noutro local, ou seja, para o cômputo do período experimental, torna-se relevante o trabalho prestado para outro empregador. Mas então os contratos de trabalho são completamente independentes e o período experimental, que é uma coisa que se destina a que as partes conheçam no contrato de trabalho, que o empregador conheça e avalie o trabalhador, que o trabalhador conheça e avalie o empregador, vai-se estabelecer que é relevante o tempo que ele teve em período experimental com outro empregador, mas que saiu do que fez ele com o outro empregador. O que é que isso beneficia? Em que é que isso abona o meu conhecimento daquele trabalhador, se ele esteve a trabalhar para outro? Não se entende. Depois, outra questão. Pede-se que a denúncia de contrato a termo, o que o trabalhador deve fornecer, que o empregador deve fornecer motivo para a denúncia de contrato a termo. Ora, a denúncia de contrato a termo é um ato insindicável. O contrato a termo é um contrato que nasce com a morte anunciada. É celebrado por, imaginemos, 6 meses, 1 ano, 2 anos. É um contrato com a morte anunciada. Se, fim do prazo, se decidir este contrato não se renova, não se faz mais do que consumar o destino que ele tinha à partida. Não há nada de despedimento aqui, simplesmente aquela necessidade temporária de trabalho deixou de existir. Eu contratei-o para uma empreitada, a empreitada acaba o contrato. Eu contratei-o para um serviço determinado, o serviço determinado acaba o contrato. Tenho eu agora que justificar, junto da Comissão do Trabalho e do Emprego, um órgão administrativo, porque é que denunciei. Mas o que é que eles fazem? Eles vão sindicar a denúncia do contrato. A denúncia é uma não renovação, não é um despedimento. O trabalhador não está a ser despedido, está a consumar o destino que o contrato teve desde o princípio. Sr. Professor, temos mesmo de terminar já com alguma tolerância. Deixaria-o concluir, porque depois haverá uma segunda ronda, onde certamente irão colocar algumas questões que poderão aí entroncar em alguns contributos
que Muito bem, então refiro só mais mas um se quiser aspecto. terminar... Refiro um aspecto, é sempre um aspecto desagradável, mas não é a minha especialidade. Uma das propostas da proposta de lei do Governo é aumentar em nada menos do que 33% a compensação por caducidade de contrato de trabalho. 33%. Será razoável? E, para terminar, isto aqui, nós estamos com tenho mesmo dúvida se não será inconstitucional, que é, no artigo 10A, ditado ao Código de Trabalho, estabelece-se que assegura-se representação sindical aos prestadores de serviço que estejam na dependência económica. Eu tenho dúvidas que isto viola o princípio da Constituição inerente à contratação coletiva de trabalho. Então, como é que pode representar trabalhadores quem não é um trabalhador? Como é que pode ser representado um trabalhador que não é trabalhador, que é um prestador de serviços? A contratação coletiva de trabalho é isso mesmo, contratação coletiva de trabalho. Os filiados e os representados pela contratação coletiva são trabalhadores subordinados, não são prestadores de serviços, estejam ou não na dependência económica. Portanto, eu tenho dúvida, inclusivamente, se isto não viola princípios constitucionais. E seria outras coisas, mas muito obrigado. Mas certamente terá a oportunidade agora com as perguntas que vão ser feitas pelos grupos parlamentares. Bem, de imediato passaria ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, dando a palavra à Sra. Deputada Paula Reis para uma intervenção até 5 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, caros colegas, um cumprimento e um agradecimento inicial à Confederação de Comércio e Serviços pela presença e pelo interesse em vir transmitir-nos e renovar-nos os seus contributos relativos ao pacote legislativo que temos aqui em discussão. E, sendo esta matéria uma matéria que convoca toda a sociedade portuguesa, convoca em especial as entidades que têm acesso na concertação social, principalmente porque estamos quase a entrar num processo de discussão na especialidade, em que, como sabem, ainda é possível haver alterações. E temos esta obrigação, porque o que se pretende é encontrar os equilíbrios necessários a que o mercado de trabalho evolua no sentido de termos uma sociedade justa e próspera para todos. Obviamente que não podemos desligar esta discussão do cenário europeu de falta de mão de obra, de crise energética, de guerra, de escassez de matéria-prima, que a doutora Ana Vieira referiu, e que a todos os cidadãos afeta, mesmo que de forma diferente. E permitam-me à parte, professor, um canalizador que for às nossas casas ou tem um contrato por conta de outrem, ou tem uma atividade própria, ou não devia sequer entrar em nossas casas para trabalhar, digo eu. A Confederação de Comércio e Serviços de Portugal tem tido como associada empresas dos setores exatamente destas áreas, para fazer face às necessidades de recursos humanos de que tantas vezes ouvimos falar até nos noticiários, e reconhecendo a captação de talentos como um fator-chave da própria competitividade, não considera que muitas destas alterações legislativas vão no sentido de dignificar os postos de trabalho e por isso ser mais fácil atrair talentos e reter pessoas, e se não será este o caminho para dar resposta àquelas necessidades cíclicas, mais uma vez, que ciclicamente os vossos associados vêm dar conta pública de que não conseguem ou manter a atividade ou expandir-se por causa da falta de mão de obra. Muito obrigada. Sra. Deputada Paula Reis, muito obrigado. Passaria então agora ao Grupo Parlamentar do PSD, dando a palavra ao Sr. Deputado Nuno Carvalho. Muito obrigado, Sr. Deputado Coordenador. Cumprimentá-lo a si, Srs. Deputados, e cumprimentar a Confederação de Comércio e Serviços de Portugal, agradecer os esclarecimentos que foram dados. E como aqui foi referido, ainda que de forma leve, se me permitem, há de facto aqui um contexto económico e há um contexto de processo da concertação social, e ele não deve ser naturalmente indiferente. Aliás, eu diria que o Governo foi o primeiro a verificar a diferença, pelo menos no que diz respeito ao contexto económico, quando desconectou aquilo que é a determinação da futura agenda dos rendimentos desta agenda digna de trabalho. E, portanto, naturalmente que o fez porque sabia perfeitamente que o contexto económico, à data em que iniciou estas negociações, alterou profundamente, e à data em que manifestou a intenção destas alterações, alterou profundamente. E, portanto, vivemos num período profundamente disruptivo, e nesta ótica disruptiva seria importante perceber se, de facto,
é possível alguma empresa, nos tempos em que correm, conseguir assegurar que consegue trabalhar com normalidade. O que significa o quê? Significa que, se eventualmente os picos de produção que anteriormente se poderiam verificar antes da Covid-19 e antes da guerra que temos, se estes picos de produção hoje em dia não podem ser, na realidade, formas intermitentes de produção por escassez de matérias-primas ou até mesmo por escassez de mão de obra. Ora, isto significa o quê? Significa que, se neste contexto, e aqui ligar um pouco às questões que foram colocadas, se neste contexto fica mais fácil contratar, e fica mais fácil contratar bem, face àquilo que podem ser alguns períodos de inconsistência a que as empresas podem estar destinadas por via destes fatores de disrupção, logística, de matérias-primas ou outros que possam vir a verificar-se. E, como de resto, bem sabemos que o próprio Governo também os reconhece, porque não são poucos setores que, infelizmente, hoje em dia estão a passar por esse tipo de problemas. Outra das questões que foi aqui mencionada, estava precisamente aqui até referida também pelo grupo parlamentar, que é a questão da prestação de serviços que foi colocada, e nesta ótica procurar perceber aqui o seguinte, daquilo que foi a percepção do grupo parlamentar do PSD. Aquilo que é a proteção que pode ser dada e o incentivo que pode ser dado aos contratos de trabalho que estão regulares, e verificam que existe algum reforço de proteção, algum reforço de flexibilidade que permita a quem já está regularmente contratado, ou seja, com quem já existe uma relação de trabalho que é normal, ao nosso canalizador que vai a casa e que possa estar a trabalhar por conta de outro, ou possa estar a trabalhar por conta própria, se nesta legislação ele encontra algum incentivo, porque nós também é suposto fazermos uma legislação para quem está a trabalhar, não é só para quem nós queremos definir eventuais violações, é para quem está regularmente a trabalhar, se de facto verificam que esta legislação procura proteger os contratos de trabalho que estão a ser regularmente cumpridos. Ou se eventualmente verificam aqui, para além de algum complexo que possa estar aqui colocado em cima da mesa, no que diz respeito a esta dificuldade de contratação, se verificam que, inclusive, aquilo também são e gostaria também que pudesse pronunciar sobre isso, os poderes que são atribuídos à ACT também não vão no sentido de procurar gerar uma presunção quase de desconfiança, mesmo quando o contrato de trabalho é lícito. E é fundamental que a legislação ajude a premiar, por assim dizer, as empresas que contratam licitamente. E esse aspecto é fundamental, porque, no fim e ao cabo, isso nós queremos. Não é que não existe licitude, como os senhores conheceram aqui bem, essa deve ser atacada, mas todo o trabalho que funciona de forma regular e que permite que ambas as partes estejam felizes, enfim, esse trabalho deve ser deixado, pelo menos, em paz, por assim dizer. No último aspecto que referiram sobre a questão das plataformas, e que naturalmente o grupo parlamentar do PSD acompanha, portanto há evidentemente um processo que está acima daquilo que é a nossa produção legislativa a nível nacional, que ainda não está terminado, e portanto há aqui uma incerteza quanto à conclusão desse processo, e que é naturalmente importante que não se produzam conclusões finais que possam levar inclusive a que elas tenham que ser revertidas, de forma que depois tínhamos que nos harmonizar com aquilo que venha a ser definido com o atual projeto de diretiva que está a ser feito. E, portanto, o Grupo Parlamentar do PSD, naturalmente, acompanha essa mesma preocupação. E, por último, não deixar também de nos pronunciarmos sobre aquilo que foi o processo na forma de concertação social, e que esperamos que, naturalmente, aqui no Parlamento, esse mesmo processo, em especialidade, possa ter possa acomodar a participação que seria preferível que existisse em sede de concertação social, e que, naturalmente, a parte do Grupo Parlamentar do PSD iremos fazer todo o esforço para que isso aconteça. Muito obrigado. Sr. Deputado Nuno Carvalho, muito obrigado pela intervenção. Passaria então a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, dando a palavra ao Sr. Deputado Jorge Galvegas. Muito obrigado, Sr. Coordenador. Agradecer à CCP a vossa presença e dar nota que o Partido Chega apenas tem a referir que discorda na generalidade da agenda de trabalho digno, apesar de considerar justos alguns pontos. Não só pelo conteúdo, mas também pelo período económico, não só europeu, mas também mundial, que neste momento atravessamos. Assim, o Chega
concordando com as considerações dos membros da CCP, não tenho quaisquer questões a colocar. Muito obrigado. Sr. João Gomes, muito obrigado. Passaria então agora a palavra ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, o Sr. Deputado Rui Rocha, uma intervenção. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados e, naturalmente, os representantes da CCP. Nós, nesta maratona de audições, temos identificado um conjunto de insuficiências nestas propostas legislativas. Eu tentaria sumariar duas ou três, que, aliás, penso que identificaram também na vossa intervenção. Uma delas é por ambição ou vertigem de regulamentar demais, por via legal, as relações do trabalho, acabar por tirar espaço à negociação coletiva e, portanto, o país é diferente, tem velocidades diferentes, os setores têm velocidades diferentes e, quando se cai na tentação de regular excessivamente por via legal, aquilo que se faz depois é tirar flexibilidade, que penso que é uma palavra muito importante sempre e também nos dias que correm, naquilo que virá aí, tirar flexibilidade àquilo que pode ser o entendimento das partes depois no âmbito do setor em que trabalham, tendo em conta as condições do próprio setor. E, portanto, isso parece-me que é um vício óbvio desta iniciativa legislativa. Depois citaram também, isso não me parece de facto pouca coisa, o próprio processo, e não me canso de o dizer, porque aquilo que constatamos é que esta vertigem também de alguma tentação no sentido de avançar sozinho, avançar contra tudo e todos, já não é só característica desta legislatura, onde há uma maioria absoluta, mas foi algo que nós vimos na concertação social nos episódios que levaram o PS e o Governo a avançar para já com uma metodologia que não foi partilhada com os restantes parceiros, o que é grave e revela alguma falta de respeito pela própria concertação social, mas também o facto de ter avançado agora sem apoio e sem nenhum tipo de entendimento com os representantes das empresas, nem com os representantes dos trabalhadores. Portanto, avançou sozinho, que revela uma posição pobre e que é, infelizmente, ligada àquilo que tem sido também a prática parlamentar, com episódios ainda bem recentes que bem atestam essa vertigem de algum poço querimando. Depois, temos aqui outras questões, como o papel que se está a prever para a ACT, que nos parece confundir aquilo que seriam competências judiciais com competências administrativas, numa clara violação do princípio de separação de poderes e, eventualmente, até de alguma dúvida constitucional. E, portanto, tudo isto somado, acho que depois, para não estar sempre também com os mesmos argumentos, o que eu acho que falta nisto, e um dos pontos fundamentais é que tenham sido destacadas estas matérias da discussão do acordo de rendimentos, isso também é outra forma de avançar estranha, não é? Porque eu acho que, obviamente, a dignidade do trabalho é fundamental e acho que todos a desejamos e, eventualmente, temos visões diferentes sobre a forma possível para lá chegar. Mas eu acho que não se pode falar da agenda do trabalho digno, nem de acordo de rendimentos, sem falar de outros aspectos que deveriam ser também dignos, como a fiscalidade digna, como a burocracia digna, como todas essas questões. E, portanto, quando estamos a isolar temas, o que estamos a retirar também é às próprias entidades patronais a possibilidade de se adaptarem com alguma flexibilidade ao contexto, porque eu não tenho dúvida que as entidades patronais, e também partilho da vossa opinião, de que não podemos ter, a propósito destas coisas, uma atitude persecutória e, portanto, criar legislação sistematicamente para aquilo que é o incumprimento, porque o incumprimento tem que se fazer, tem que ser acompanhado no âmbito de um quadro legal por via de inspeção, por haver meios no terreno, por haver esse tipo de questões, até porque o incumprimento prejudica aqueles que cumprem, portanto é uma questão de concorrência também. Obviamente quem está no setor com transparência, quem quer ter um negócio que avança, que cresce, não gosta de quem não cumpre, porque quem não cumpre está a fazer uma concorrência desleal. E, portanto, todas estas questões são fundamentais. Eu tenho a certeza que as entidades patronais, e tenho que me reportar àquelas que estão no mercado com transparência e que querem e que ambicionam crescer, acrescentar valor também para os seus trabalhadores, essas empresas, aquilo que precisam é de um contexto global favorável, que tenha em conta a fiscalidade, que tenha em conta a burocracia, que tenha em conta tudo isso. E estariam muito mais disponíveis, seguramente, para avançar do ponto de vista das condições de trabalho, remuneratórias e não só, com condições muito mais favoráveis, se o Estado e o Governo fizessem a sua parte e se não se concentrasse sistematicamente em
passar o ónus do desenvolvimento económico apenas para as empresas e para o setor privado, não fazendo na retaguarda aquilo que seria a sua parte. E, portanto, este era o comentário geral que eu queria fazer. Nós temos e votamos contra quando a Agenda do Trabalho Digno foi discutida na generalidade no plenário. Temos muitas dúvidas que seja este o momento de avançar com este tipo de medidas. Temos muitas dúvidas que algumas alterações que foram feitas em 2019 não devessem ser primeiro regulamentadas, implementadas e que se avaliasse o seu efeito no mercado de trabalho e, portanto, parece-nos que há aqui uma precipitação e, sobretudo, uma tentativa de desviar quase a atenção daquilo que são as insuficiências da governação e do Estado em áreas que são também fundamentais para a dignidade do trabalho, para a dignidade da economia no seu conjunto. Eu gostava, e penso que abriram essa porta também para enriquecer um pouco esta discussão que tem sido muito centrada na Agenda do Trabalho Digno, que pudessem apreciar, se assim entendessem, as propostas do PCP, do Bloco e do LIVRE, se tivessem algum comentário a acrescentar relativamente a estas matérias. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Rocha. Passaria então a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, dando a palavra ao Sr. Deputado Alfredo Maia. Muito obrigado, Sr. Deputado Coordenador, Srs. Deputados, Srs. Dirigentes da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal, que eu creio ser uma organização que representa um universo muito vasto de realidades, não é? De setores, de atividade, mas em relação ao qual nós podemos identificar um conjunto de características que naturalmente nos preocupam. Desde logo, uma generalizada desregulação dos horários de trabalho, em muitas empresas com elaboração contínua, com turnos, com jornadas de trabalho prolongadas, tudo isto contribuindo para tornar muitas vezes dificilmente conciliável a vida profissional com a vida pessoal e até com a saúde dos próprios trabalhadores, que eu creio ser um valor essencial para as empresas sob pena de prejudicarem a sua própria produtividade e, portanto, há que encontrar aqui um justo termo no sentido de acautelar todos os interesses das empresas e os interesses dos trabalhadores. Verificamos também que há um recurso quase generalizado ao banco de horas em detrimento do recurso ao regime do trabalho suplementar, isto é, determinando a prestação de trabalho suplementar quando ela é manifestamente necessária e retribuindo-a como é de lei e como, aliás, tem que ser corrigido no próprio Código. E há também um abuso das relações de natureza mais precária nas suas diversas formas, não só em relação ao tipo de vínculo, à sua duração, aos motivos justificativos para a sua celebração e até em relação a outras formas, porventura para alguns dos senhores mais subjetivas, como é a própria composição da retribuição efetiva, isto é, fracionada muitas vezes em retribuições acessórias que, na verdade, em muitos casos, o não são. Um outro aspecto que nos preocupa tem a ver com a liberdade sindical, isto é, com a possibilidade real de os dirigentes sindicais acederem às empresas, aos locais de trabalho, contactarem os trabalhadores, mesmo naquelas empresas onde não há ainda trabalhadores sindicalizados. E, portanto, encaramos como um objetivo fundamental nestas alterações legislativas corrigir as insuficiências que persistem nesta matéria. Os senhores referiram o problema da negociação coletiva, que é, como calculam, uma matéria que nos é muito cara. E eu gostava de perguntar, enfim, tendo em conta o universo que esta Confederação representa, se tem ideia de quantos instrumentos de regulamentação coletiva abarca este universo.
e destes instrumentos, quantos foram efetivamente revistos por negociação nos últimos, 5 anos? E quantos é que foram aqueles instrumentos que caducaram por denúncia e sobrevigência? Finalmente, em relação às plataformas, os senhores representantes da Confederação, aliás seguidos por outros ilustres deputados, né, deste grupo de trabalho, referem a necessidade de aguardar a produção legislativa, nomeadamente europeia, sobre esta matéria, como uma espécie de chapéu que há de cobrir o que aqui vier a ser regulado, desde logo, porventura, em termos de transposição para a ordem interna, para o direito interno, o que for estabelecido na União Europeia. Bom, eu, em todo o caso, creio que seria útil conhecer o vosso próprio pensamento. Isto é, independentemente da expectativa que tenham relativamente ao que vier por heterolegislação, o que é que pensam concretamente sobre matérias como, afinal, de quem está dependente o prestador das plataformas? É da plataforma, é do intermediário? E porquê? Porque esta é uma matéria, de facto, de uma grande relevância. Porque é um setor, é uma atividade onde a precariedade, de facto, abunda, não é? Onde a desregulação é enorme e onde a extrema dependência, até rodeada de inúmeras incógnitas, afeta já milhares de trabalhadores. Finalmente, uma outra questão ainda relacionada com a precariedade, pedir um vosso comentário ao facto dos contratos de trabalho celebrados, pelo menos no primeiro semestre deste ano, 72% serem de natureza precária. O que é que isto significa? E que consequências é que terá, desde logo, em termos da qualidade da relação de trabalho dos trabalhadores com os empregadores? Isto contribui para uma maior dedicação, um maior interesse por essa relação, ou, pelo contrário, é desmobilizadora e desmotivadora? E disse. Sr. Deputado, muito obrigado. Passaria então agora a palavra à CCP por uma intervenção. Não sei, doutora Ana Vieira. As perguntas são muitas e variadas. Eu tentarei responder aqui a uma ou duas e depois vamos partilhando respostas. Começando aqui pela intervenção do grupo parlamentar do PCP e falando um pouco de cor, eu diria que temos algumas dezenas de contratos coletivos. Desculpa, eu estou a ouvir com dificuldade. Se não se importasse de aproximar o micro. Muito obrigado. É só porque isto fica tão perto que me faz alguma confusão. Portanto, começando pelas questões do grupo parlamentar do PCP, eu diria que em matéria de negociação coletiva teremos algumas dezenas de contratos coletivos, alguns são paralelos. É evidente que houve alturas com maior dinâmica de renovação de contratos, até porque não podemos esquecer que temos muitos setores muito expostos aos problemas do mercado interno. Portanto, as crises mais recentes, obviamente, não foram potenciadoras da renovação da negociação coletiva, sem prejuízo de terem sido revistos alguns contratos importantes, nomeadamente na área dos setores de serviços, nomeadamente serviços às empresas, e não houve no nosso setor muitas caducidades de contratos coletivos, e aquelas que existiram já foram há alguns anos. Lembro-me de uma do setor automóvel, lembro-me de outra do alimentar, mas, enfim, não serão em grande catadupa. E, principalmente, tenho a certeza que nenhum desses setores ficou desprotegido em matéria de negociação coletiva. Que esse penso que também deve ser um ponto importante
quaisquer desses setores negociava mais do que um contrato coletivo. Relativamente à questão das plataformas, obviamente esta é uma matéria complexa e como é uma matéria complexa, a União Europeia decidiu intervir nesse domínio e parece-nos, no mínimo, prudente que não se faça agora uma solução legislativa que daqui a meia dúzia de meses tenha que ser alterada. E dizer também que a questão das plataformas não são uniformes. Temos, por exemplo, a questão dos TVDs, que tem uma regulamentação muito concreta e que ainda desconhecemos quais é que vão ser as alterações que vão ser introduzidas e que, se calhar, também seria bom conhecer ao mesmo tempo, já que são regimes que não são muito distintos. Essencialmente, as preocupações têm a ver com o facto que nós não gostamos de presunções, são sempre geradoras de grande confusão e, mais do que isso, nós já temos presunções no Código de Trabalho que podem ser aplicadas às plataformas, não sendo necessárias outras medidas nessa área. De qualquer forma, temos todos também noção de que se trata de uma alteração muito complexa e como tal, precisa de tempo para ser digerida e, portanto, aí recomendamos alguma prudência nas disposições transitórias. Dizer também um pouco aqui ao grupo parlamentar do PS que a CCP tem uma enorme preocupação com as questões da captação de talento. Há muito tempo temos vindo a estudar, até com recurso a consultoras externas, mecanismos para captar mais talento. O que nos parece é que a maioria dos talentos não se revê nesta distinção entre contratos a termo e trabalhadores independentes, estão noutra, querem ter boas condições em múltiplas áreas, não é seguramente a questão do vínculo a questão central. E para não me alongar muito, passava aqui aos meus colegas, com certeza quererão completar. Duas notas muito rápidas do meu lado. A primeira é dizer que a Associação APESP-RH tem um barómetro mensal onde mede o perfil dos trabalhadores temporários, independentemente, e aí acho que estamos todos de acordo que estamos numa situação com o nível de desemprego baixo, certamente ainda poderá baixar mais, o que é positivo. Também certamente estamos todos de acordo que a agenda do trabalho digno tem pontos muito relevantes e é importante, como um dos senhores deputados disse, reforçar ainda mais estes pontos, mas a verdade, e isto são factos, é que o perfil dos trabalhadores temporários das empresas associadas da APESP-RH tem maioritariamente uma idade superior a 40 anos, tem um nível de qualificações muito baixo e dificilmente, adicionando a isto que tem o ensino básico, dificilmente conseguiriam entrar no mercado de trabalho de outra forma. Por isso estamos a falar também de trabalhadores dos nossos associados, que oferem uma remuneração acima do salário médio nacional. Por último, dizer que, tal como o senhor deputado da Iniciativa Liberal mencionou, que o incumprimento não pode ser combatido com legislação. E no que diz respeito ao trabalho temporário, nós acreditamos que estas medidas que há pouco reforcei estão a servir exatamente para esconder alguma incapacidade dos mecanismos que existem para verificar situações que estão perfeitamente legisladas e que são perfeitamente legais e para terminar, como o senhor deputado do PSD disse, estamos a viver tempos difíceis, incertos, e se são mecanismos que estão à disposição das empresas, só têm que continuar a ser fiscalizados e somos totalmente a favor disso. Muito obrigado. Uma referência que não posso deixar de fazer. Retomando a questão com que iniciei, que a senhora deputada do PS e outros senhores deputados referiram, da separação entre contratos de trabalho e contratos de prestação de serviço. Nós não defendemos
que devam existir contratos de prestação de serviços, contratos de trabalho mascarados de contrato de prestação de serviços. Não queremos isso. Agora, isso combate-se não é legislando. Por lei não se cria um único posto de trabalho, a não ser talvez no Estado. Isso combate-se fiscalizando. Fiscalize. Fala-se muito das empresas de trabalho temporário, está aqui o meu colega, não precisa que eu fale por ele, mas as empresas de trabalho temporário são hiperescrutinadas, têm uma série de requisitos, têm de prestar caução para trabalhar. O trabalho temporário é lícito, é uma fonte de emprego, é uma fonte de benefício, nomeadamente para trabalhadores, para utilizadores que não teriam outra forma de aceder a essas formas de trabalho. Portanto, aqui não é com presunções que se combate o trabalho à margem, o trabalho fora do enquadramento, o falso trabalho sob recibos verdes. Não é com legislação que se combate isso. Combate-se fiscalizando. O problema que se coloca é que a fiscalização está entregue neste momento à Autoridade para Condições de Trabalho, com todas as razões, só que o legislador vai afogando a Autoridade para as Condições de Trabalho com funções que não são de fiscalização. No artigo 26 da proposta de lei do Governo na regulação de trabalho digno, prevê-se nomeadamente que as entidades privadas candidatas a fundos europeus tenham que estar sujeitas a um juízo, passo a citar, de confirmação do cumprimento da legislação laboral. E quem é que passa essa espécie de carimbo de bom comportamento? A Autoridade para as Condições de Trabalho. Então é uma entidade administrativa que agora vai passar a dar certificados de bom comportamento laboral às entidades empregadoras. Depois admira-se que não haja tempo para que elas fiscalizem o verdadeiro trabalho ilícito. Por outro lado, ainda nas competências da Autoridade para as Condições de Trabalho, uma entidade de fiscalização, capacitar a ACT para julgar situações, é sempre extravasar a Autoridade para as Condições de Trabalho. Não tem função julgar, tem por função investigar, indiciar, remeter o processo para quem julga. E, portanto, se vão afogando a Autoridade para as Condições de Trabalho com competências como estas, absolutamente extraordinárias, de carimbar o bom comportamento dos empregadores para ter acesso a fundos europeus, é evidente que eles não têm tempo para outra coisa. E, portanto, fiscalize, nós queremos que se fiscalize. As empresas, o trabalho ilícito, o trabalho clandestino, é um trabalho que gera concorrência desleal. Nós não representamos essas entidades, nós representamos os trabalhadores, os empregadores que cumprem com a lei. Os outros geram concorrência desleal, não os favorecemos, persigam-se esses, penalizem-se esses, favoreçam-se os que estão dentro da lei. Mas não é com presunções de contrato de trabalho que se cria isso, seja das plataformas digitais, sejam outros, a doutora Ana Vieira referiu, o artigo 12 já contém uma série de indícios com presunção de que há contrato de trabalho. Não são necessários mais, não são necessários. Mesmo antes do artigo 12 existir, a questão que mais ocupava os tribunais sempre foi a da determinação se havia um falso recibo verde em presença. Sempre foi aquilo que mais afogou os tribunais de trabalho. Falsos contratos de prestação de serviços. Reforçou-se o arsenal dos tribunais de trabalho com uma presunção de contrato de trabalho. Mas não se pode cair no absurdo realmente. O canalizador talvez tenha um contrato de trabalho com a empresa que o manda. Agora, não faz sentido é que tenha um contrato de trabalho comigo só porque foi encontrado na minha casa a trabalhar, a prestar serviço. E, portanto, sejamos sensatos, ou seja, não se legisle com a ânsia, que é compreensível e até estimável de proteger trabalhadores, pessoas contra trabalho indigno, que se vai criar situações que não fazem sentido, que são perversas. Ninguém fica... Se alguma autoridade disser o dito canalizador passa a ser seu trabalhador, quanto tempo é que os senhores acham que o contrato de trabalho dessa pessoa vai durar? Se for decretado, este senhor é seu trabalhador, foi encontrado em sua casa a reparar, portanto é seu trabalhador. Quanto tempo é que vai durar o contrato de trabalho dessa pessoa? É evidente que não subsiste, portanto não faz sentido, não faz sentido. Quando a lei anda, e estou a falar-vos como professor de Direito, quando a lei anda à revelia da realidade, a realidade corrige sempre a lei. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Professor. Bem, resta agradecer à Relação de Comércio e Serviços de Portugal pelos contributos
aqui prestados já nos tinham feito também chegar esses mesmos contributos. Se quiserem acrescentar e fazer chegar mais contributos ao grupo de trabalho, também agradecemos. E, portanto, damos aqui por terminada a nossa audição. Relembrar que temos amanhã, às 14h30, na Sala do Senado, a audição pública conjunta de várias entidades.